Bom, gente, o objetivo da aula hoje é a gente ver aqui no GeoGebra, ó, o vértice de uma parábola, certo? A gente vai ver aqui nesse aplicativo, né, no aplicativo do nosso bom e velho GeoGebra, ó, o vértice de uma parábola, certo? Bom, gente, a primeira coisa que eu gosto sempre de começar, eu gosto de começar sempre com a função elementar, né? A função do segundo grau elementar, que é esta função aqui, ó. F de x, eita, igual a x elevado ao quadrado, certo? Essa função aqui é a função elementar, né, do segundo grau. Bom, toda parábola tem um vértice, né? Toda função do segundo grau é uma parábola. Toda parábola tem um vértice, né? Ó, tem um vértice, que o vértice nessa parábola aqui, ó, onde está indicando o cursor aí, ó, é esse ponto em preto que está aqui, certo? Aí é o vértice da nossa parábola. Bom, antes da gente entrar mesmo, antes da gente ver, né, as aulas sobre vértice, a gente já sabia o que era o vértice. A gente não sabia as coordenadas do vértice. A gente não sabia achar as coordenadas do vértice. E a gente viu lá, né, nas aulas, que tem duas maneiras da gente achar as coordenadas do vértice de uma parábola, certo? Duas maneiras. A primeira maneira é quando você só tem uma parábola, né? Quando você só tem o gráfico de uma parábola, você consegue achar as coordenadas do vértice calculando lá a média aritmética, né, das abscissas dos pontos simétricos, né? Você consegue calcular as abscissas dos pontos simétricos. Por exemplo, ó, se você vê esse ponto aqui, ó, tá vendo aqui olha bem aí para o número 4. Deixa eu puxar o gráfico mais para cá, ó. Olha aqui para o número 4, onde está puxando, onde está indicando o cursor aí, ó. Se você pegar aqui o x igual a 2, o y é 4. Se você pegar o x igual a menos 2, o y também vai ser 4. Então, a gente diz que esses pontos, ó, esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, são pontos simétricos, certo? São pontos simétricos. Então, se você calcular a média aritmética das abscissas desses pontos, você obtém a, a abscissa do vértice, né? A abscissa do vértice é o x do vértice. E para você poder obter o y do vértice, o que você faz? Você substitui a abscissa do vértice, que é o x do vértice, na função original, certo? Você substitui lá na função original. Então, aqui, ó, vamos calcular a média aritmética aqui, certo? Por exemplo, quando o x é 2, ó, o y é 4, quando é menos 2, o y é 4. Então, a média aritmética vai ser menos 2 mais 2, dividido por 2. Menos 2 mais 2 é 0, certo? Que dividido por 2 é 0. Então, ó, de fato, a abscissa dessa parábola aqui é 0, né? A coordenada x, né, o x do vértice aí é 0. E o y do vértice a gente já sabe que é 0 também, porque a função está bem aqui na origem, né? Mas suponha que a função não tivesse na origem, né? Suponha que você quisesse descobrir. Aí você vai pegar o 0, que foi o resultado do x do vértice, e substituir na função x quadrado, né? Ia ficar 0 elevado ao quadrado, que é 0 vezes 0, que é 0, certo? Então, sempre que a gente quiser saber qual que é o vértice de uma parábola, a gente faz isso, quando a gente só tem o gráfico. Então, vamos ver aqui, ó, outro gráfico. Por exemplo, vou pegar esse gráfico aqui. Deixa eu abrir aqui o teclado até, porque já aparece aqui a função, fica melhor para a gente digitar, certo? Eu vou pegar uma função qualquer. Deixa eu pensar aqui numa função, ó. Por exemplo, x elevado ao quadrado mais 4x menos 5. Olha só, a função que eu digitei agora é esta função em azul. Vou até diminuir aqui, ó, deixar o gráfico de 2 em 2. Não, vou deixar de 1 em 1 mesmo, porque senão a escala fica ruim. Olha só.
gráfico em azul é o da função x² mais 4x menos 5, certo? Bom, nesse gráfico aí a gente já viu os zeros da função, né? Que a gente viu que é os pontos onde a função cruza o eixo x, né? Ó, que é o 1 e o menos 5, isso daí são os zeros da função, certo? E olha o vértice aqui, ó. Olha só onde está o vértice. Se você observar, quais que são as coordenadas do vértice? Quais são as coordenadas do vértice? É o menos 2, né? Ó, o menos 2 aqui no eixo x. Ele vem, ó, vem, até o menos 9. Tá vendo? Então, as coordenadas é o menos 2 e menos 9. Mas vamos supor, né? Vamos supor aí que a gente não sabia disso. Vamos supor que a gente não sabia disso. Então, como que a gente faz para saber? Você pega as coordenadas de dois pontos simétricos, né? Aí você calcula a média aritmética desses pontos simétricos. Vamos ver aqui algum ponto simétrico. Olha só, por exemplo, aqui, ó, menos 1, ó, tá vendo? O menos 1 aqui, ele é ligado com o menos 8. Menos 1 é ligado com menos 8. E se você observar, ó, o menos 3 também é ligado com menos 8. Aí você faz menos 3, né? Menos 3 mais menos 1. Né? Ó, menos 3 mais menos 1, que é justamente os pontos, olhando no eixo x, ó, é o menos 1 vale menos 8, e aqui o menos 3 também vale menos 8. Aí você faz menos 3 mais menos 1, certo? Quando você fizer menos 3 mais menos 1, você vai obter aí menos 3 mais menos 1 dividido por 2, né? Você vai obter menos 2. Menos 3 mais menos 1 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. E é justamente, ó, o valor aqui da abscissa do vértice, ó, ele está ligado ali com o menos 2. Está vendo a setinha andando ali no menos 2, ó, no gráfico? Ele está ligado aqui com o menos 9, né? A coordenada do vértice. Menos 2 ligado com menos 9. E aí, para você achar o y, né, que seria, no caso aqui, o menos 9, você ia substituir o menos 2 aqui na função g. Menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, menos 5, que o resultado é menos 9, certo? A gente pode usar a média aritmética desse jeito, né, a média aritmética das abscissas, quando a gente tem uma coisa desse tipo, né, quando a gente tem o gráfico da função. Certo? Quando a gente tem o gráfico da função, aí sim a gente consegue calcular a média aritmética. Se você não tivesse o gráfico da função, suponha que você só tivesse a função g de x. G de x, x² mais 4x menos 5. Se você só tivesse isso daí, o que você ia ter que fazer? Aí você ia ter que usar aquelas fórmulas que a gente viu na aula. Do x do vértice, né, e do y do vértice. E o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí você ia conseguir achar as coordenadas do vértice, certo? Mas tem bastante exercícios aí, inclusive a gente viu um exercício na lousa, né, que inclusive é a parte anterior, né, o exercício o vídeo de exercícios antes desse, que era um exercício lá que a gente tinha que achar a lei de formação da função, né? A gente conseguiu achar o x do vértice só com o gráfico, mas depois teve que achar a lei de formação da função para poder substituir lá o x do vértice na função, certo? Então, gente, é interessante, né, a gente ver a construção dos gráficos aqui no GeoGebra, porque aqui você consegue ver com mais claro, não que na lousa você não consiga ver, porque fazendo um desenho bom, você consegue ver também, certo? Mas aqui você consegue ver a construção bonitinha do gráfico, né? Então, fica melhor de você conseguir visualizar, né? Fica bem melhor de você conseguir visualizar essas coisas. Então, por isso que eu costumo, né? É bom a gente usar esse aplicativo. Vamos fazer outra função. Olha só, vou pegar outra função aqui, a função h de x. H de x igual,
Deixa eu botar o teclado aqui, ó. X... Vou botar menos 4, vai, menos 4. Vamos fazer uma negativa agora. Menos 4, x elevado ao quadrado, mais 4. Vamos ver uma função do segundo grau incompleta, né? A gente sabe que isso aqui é uma função do segundo grau incompleta porque ela não tem o valor do b. Lembrando que o valor do b é o coeficiente que acompanha o x. A gente não tem. Então, vamos ver. Olha só. A função h de x, menos 4x quadrado mais 4, é a função em vermelho. Estão vendo aí, ó, a função em vermelho aqui. Certo? Vamos pegar, para a gente saber quais que são as coordenadas do vértice desta função. Bom, essa função, ela é fácil da gente saber as coordenadas do vértice. A gente não precisaria nem calcular ela, certo? A gente não precisaria nem calcular. Por quê? Porque se vocês se lembrarem de algumas aulas antes dessa, eu tinha falado para vocês que o valor do b, que é o coeficiente que acompanha o x, ó, igual na função g aqui, ó, que o b vale 4x, tá vendo o cursor aqui, ó, no 4x? Na função h não tem b. E o valor do b numa função quadrática, numa função do segundo grau, né, numa parábola, ele mostra o ramo onde a função cruza o eixo y, se ele é crescente ou decrescente. E quando uma função do segundo grau não tem b, ela não cruza o eixo y nem crescendo nem decrescendo, ela cruza o eixo y no vértice. E quando você tem uma função desse tipo aqui, é só você olhar o valor do c. O valor do c vale 4. Então, as coordenadas do vértice, com certeza, vai ser 0 e 4. Certo? Por que 0 e 4? 0 do x e 4 do y. Né? Porque o ponto está aqui no ponto 4, né, do y. Então, o x vale 0 e o y vale 4. Aí você nem precisa utilizar nada, você não precisa nem calcular, nem usar. Poderia usar a fórmula, poderia pegar também aqui, ó, o ponto 1 e menos 1, por exemplo. Você calcula a média aritmética. 1 e menos 1 são pontos simétricos. Lembrando que só pode pegar os pontos simétricos, né, para você poder calcular a média aritmética lá. Então, faz menos 1 mais 1, dá 0. 0 dividido por 2, 0. Então, a gente já viu que a abscissa, né, do vértice, o x do vértice vale 0. E o y do vértice, você vem e substitui aqui na função, né, 0. Aí, se você ver, vai dar menos 4 vezes 0 elevado ao quadrado, que dá 0. E vai sobrar só quem? O 4, que é justamente o valor que está aqui. Então, você consegue fazer de 3 formas, né? Ó. A primeira forma é você nem usar conta, nem fazer nada. Você já lembra lá do conceito do que significa o valor do b numa função e faz. Ou você também pode calcular a média aritmética, ou você também poderia usar as fórmulas, né? Calcular lá o x do vértice, que é menos b sobre 2a, né? E você vai pegar o valor do b, que é 0, o valor do a, que é menos 4, que vai dar 0. Então, você já vai ver que o x do vértice é 0. Depois, o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Aí você vai fazer lá, b2 menos 4ac, né? Dividido por 4 vezes o a. E aí você ia ver também que aí ia dar 4 se você resolver a conta fazendo as substituições lá, né, que tem aqui na função h, tá? Então, os conceitos que a gente aprende, eles vão se repetindo, né? Eles vão se repetindo. E quanto mais conceito você sabe a respeito de um gráfico de uma função, quanto mais você sabe o que o a, o que o b, o que o c faz uma função, o que significa os zeros, o que é ramo crescente, o que é decrescente, né? O que é a concavidade da parábola virada para cima, virada para baixo, tarará. Quanto mais você vai aprendendo essas coisas, mais você vai entendendo o comportamento do gráfico. E cada vez mais vai facilitando mais, certo? Quanto mais você sabe o comportamento do gráfico, melhor. Lembrando que a gente aprende todos esses mecanismos aqui para a gente conseguir esboçar o gráfico de uma função no segundo grau sem precisar ficar fazendo aquela tabela. Agora, ó, a gente já sabe os zeros da função. Se você pegar essa função aqui em vermelho, você vai ver que os zeros é menos 1 e 1, né? Porque é onde a função corta o eixo x. Só de olhar o gráfico, você já sabe que o c vale 4. Só de olhar o gráfico, você já sabe que o b vale 0. Só de olhar o gráfico, já sabe que o a é negativo.
né? Você não precisa saber qual é o valor do A, do B e do C, mas você tem que olhar o gráfico e saber o A é positivo ou negativo. O B é maior que zero, igual a zero ou menor que zero. O C tem C, não tem C, é maior que zero, é menor que zero. Essas informações são importantes, tá? E agora o vértice também, né? Então, quando a gente for construir depois o gráfico de uma função assim, a gente vai conseguir construir o gráfico só com os zeros da função, né? Com o valor do C, que é onde a função vai cortar o eixo Y, e com o valor do X e do Y do vértice, né? Que é o par ordenado aí que a gente chama de vértice, certo? Então, por isso que é importante vocês saberem todas essas coisas, ok? Nesse vídeo eu vou parar por aqui, tá? Eu fiz só essas 3 funções para a gente conseguir entender bem, utilizar lá, principalmente a parte da média aritmética. Viram também que se utilizar as fórmulas do x, do y, do vértice dá certo também, tá? Então, já vimos aí todas as coisas que a gente poderia explorar aí do gráfico, né? E o próximo assunto que a gente vai ver na aula, né, lá na lousa, vai ser sobre o valor máximo ou o valor mínimo de uma função quadrática. E aí também, óbvio, né, que o valor máximo e o valor mínimo também vai ser as coisas a respeito do vértice, né? Que nem essa função aqui em vermelho, o valor máximo é o valor do ponto do vértice. A gente vai ver isso aí mas na aula sobre o valor máximo ou valor mínimo de uma função quadrática. Ok? Então, é isso aí, gente. Deixa eu parar aqui.